O vídeo de hoje não é só uma recomendação de série, mas mostrar que todas essas séries têm um recado para você levar para a vida. Desde o primeiro episódio, Supernatural deixa claro que essa não é apenas uma série sobre monstros. É uma história sobre estradas vazias, cidades esquecidas, lendas antigas e dois irmãos que carregam o peso do mundo nos ombros. Sam e Dean Winchester cresceram na estrada, criados por um pai obcecado em caçar criaturas que a maioria das pessoas acredita não existir. Vampiros, demônios, fantasmas, anjos, deuses antigos, tudo aquilo que vive nas sombras passa a fazer parte da rotina deles. Mas, por trás de cada caso, existe sempre algo maior se formando, algo que ameaça não só eles, mas toda a humanidade. A série começa de forma quase simples. Dois irmãos viajando pelos Estados Unidos em um carro clássico, resolvendo casos inspirados em lendas urbanas e folclore. Só que, rapidamente, o universo de Supernatural se expande. O que era uma caçada local vira uma guerra entre o céu e o inferno. O que parecia um trabalho vira um destino impossível de evitar. E sim, a série sabe ser pesada. Morte, sacrifício, escolhas impossíveis. Tudo isso faz parte do caminho dos Winchester. Mas Supernatural também entende quando aliviar a canção. Em meio ao caos, surgem episódios engraçados, situações absurdas, referências à cultura pop e momentos tão inesperados que fazem o público rir no meio do apocalipse. Porque, afinal, até o fim do mundo pode ter uma boa trilha sonora. Ao longo das temporadas, vemos Sam e Dean perderem tudo, várias vezes. Amigos, amores, vidas normais. E mesmo assim, eles continuam. Não por glória, não por reconhecimento, mas porque alguém precisa fazer o trabalho sujo. Alguém precisa ficar de pé quando todo o resto cai. E, no fim das contas, Supernatural nunca foi só sobre monstros ou batalhas cósmicas. Sempre foi sobre irmandade, sobre família, sobre escolher ficar mesmo quando tudo diz pra ir embora. A série deixa claro que família não é apenas sangue, é quem permanece ao seu lado quando o mundo acaba. De novo. Porque, no universo de Supernatural, salvar o mundo é importante, mas salvar quem você ama, isso é o que realmente importa. Em um tempo em que a Inglaterra ainda não existia, a Terra era dividida entre reinos frágeis, cercados por guerra, medo e ambição. Saxões e vikings disputavam cada vila, cada rio e cada pedaço de poder. É nesse cenário brutal que surge a história de Uhtred de Bebbanburg, um homem dividido entre dois mundos. Nascido saxão, mas criado pelos vikings que assassinaram seu pai, Uhtred cresce aprendendo a lutar, a sobreviver e a questionar quem realmente é. Quando o destino o arranca de sua família adotiva, ele se vê forçado a escolher entre a cultura que o criou e o sangue que corre em suas veias. Seu maior desejo é recuperar sua terra natal, Bebbanburg, mas o caminho até lá é marcado por batalhas, traições e sacrifícios. Enquanto Uhtred busca seu lugar no mundo, o rei Alfredo de Wessex sonha com algo maior, unir os reinos saxões e criar uma única nação. Entre fé e espada, estratégia e coragem, suas decisões moldam o futuro de toda uma geração. Uhtred torna-se peça-chave nesse jogo de poder, mesmo sem jamais deixar de lutar por sua própria liberdade. The Last Kingdom não é apenas uma história sobre guerra, mas sobre identidade, escolhas e legado. Ela nos lembra que a história não é feita apenas por reis e coroas, mas por aqueles que ousam resistir, lutar e acreditar em algo maior do que si mesmos. Entrar para a história é deixar marcas que o tempo não apaga. É transformar dor em propósito, batalhas em aprendizado e escolhas em legado. Pois, no fim, viver é passageiro, mas a história pertence àqueles que se recusam a ser esquecidos. I am Uhtred of Bebbanburg, and I shall take what is mine! Bebbanburg's mine!
Em um mundo onde o poder é conquistado com sangue, mentiras e alianças frágeis, Game of Thrones se apresenta não como uma fantasia comum, mas como um espelho cruel da natureza humana. Westeros é uma terra onde honra pode ser uma sentença de morte, e onde a ambição costuma falar mais alto que a justiça. A série começa com uma disputa simples à primeira vista. Famílias nobres lutando pelo Trono de Ferro, símbolo máximo do poder. Stark, Lannister, Baratheon, Targaryen. Cada casa carrega sua própria história, seus próprios pecados e suas próprias ambições. Mas rapidamente fica claro que o verdadeiro jogo não é sobre quem governa, é sobre quem sobrevive. Game of Thrones constrói um universo onde ninguém está seguro. Personagens que parecem invencíveis caem sem aviso. Decisões erradas cobram preços irreversíveis. E cada escolha, por menor que pareça, ecoa por reinos inteiros. Não existe bem absoluto nem mal puro. Existem pessoas tentando vencer, ou apenas não perder tudo. Enquanto intrigas políticas dominam os salões e castelos, ameaças maiores crescem nas sombras. O inverno se aproxima. Criaturas antigas despertam. E o que parecia apenas uma guerra por poder se transforma em uma luta pela própria existência da humanidade. É nesse caos que surge uma das trajetórias mais marcantes da série, Daenerys Targaryen. No início, Daenerys não é uma rainha. Ela é uma jovem vendida, silenciada, tratada como moeda de troca. Frágil aos olhos dos outros, mas carregando dentro de si algo que ninguém consegue tirar: resistência. A cada perda, a cada humilhação, ela aprende. A cada queda, ela se reconstrói. Sua jornada não é fácil, nem idealizada. Daenerys erra, sofre, questiona a si mesma, mas também liberta escravos, enfrenta impérios e desafia um mundo que insiste em dizer que ela não pertence ali. Seus dragões não são apenas armas, são símbolos de renascimento, de identidade, de alguém que se recusa a ser definida pelo passado. Daenerys representa a luta de quem nasceu sem nada, e mesmo assim ousou querer tudo, não por vaidade, mas por acreditar que o mundo poderia ser diferente, que o poder poderia quebrar correntes em vez de criá-las. No fim, Game of Thrones não é só sobre tronos, guerras ou dragões, é sobre escolhas, sobre quem somos quando temos poder nas mãos, e sobre como nossas intenções podem nos elevar ou nos consumir. E Daenerys Targaryen, acima de tudo, é o retrato de uma pessoa que enfrentou o impossível, sobreviveu ao fogo, literal e emocional, e deixou sua marca na história. Amada ou odiada, ela nunca foi insignificante. Ela foi força, foi voz, foi mudança. Porque em um mundo tão cruel quanto Westeros, ousar tentar ser mais do que esperam de você já é um ato de coragem. Birmingham, Inglaterra, logo após a Primeira Guerra Mundial. Uma cidade marcada pela fumaça das fábricas, pela miséria e por homens que voltaram do fronte quebrados por dentro. É nesse cenário que surge Peaky Blinders. Não como uma simples história de gangsters, mas como um retrato cru de ambição, trauma e poder. E no centro de tudo está Thomas Shelby. Um homem frio, calculista, silencioso e extremamente inteligente. Ex-soldado, estrategista nato, alguém que aprendeu na guerra que sentimentos podem ser fraquezas e que o mundo pertence a quem sabe jogar o jogo melhor que os outros. Ele lidera a família Shelby, uma gangue que começa pequena, apostando em corridas ilegais, proteção e intimidação, mas que sonha muito mais alto. O que diferencia Peaky Blinders não é apenas a violência ou os ternos impecáveis. É a maneira como a série constrói seus personagens. Cada decisão tem um preço. Cada vitória cobra algo em troca. Não existem heróis perfeitos aqui. Apenas pessoas tentando sobreviver no mundo brutal, onde o poder muda de mãos rapidamente. A série avança mostrando a ascensão dos Shelby, de uma gangue local para uma organização respeitada e temida. Políticos, empresários, policiais corruptos, todos acabam entrando no tabuleiro de Thomas Shelby.
Mas quanto mais alto ele sobe, mais distante fica de qualquer forma de paz. Porque o passado, assim como a guerra, nunca realmente vai embora. E mesmo em meio a traições, perdas e escolhas moralmente questionáveis, Peaky Blinders sabe equilibrar tensão com estilo. O silêncio peça. Um olhar diz mais que 1000 palavras, e quando a violência acontece, ela é rápida, seca e definitiva. Nada é gratuito, tudo é consequência. No fundo, Peaky Blinders não é só sobre crime, é sobre família, lealdade e controle. Os Shelby brigam entre si, discordam, se machucam, mas permanecem juntos, porque no mundo em que vivem, confiar em alguém fora da família pode ser fatal. A série mostra que o verdadeiro poder não está apenas nas armas ou no dinheiro, mas na mente, na paciência e na capacidade de suportar a solidão que vem com o comando. Peaky Blinders é a história de uma família que se recusa a desaparecer, que transforma dor em estratégia e que prova, episódio após episódio, que às vezes o maior inimigo não está do outro lado da mesa, mas dentro da própria cabeça.